Execução de concreto asfáltico, parte 2. A norma do DENIT, que regula a execução de concreto asfáltico, é a especificação de serviço 031 de 2006. As principais operações de execução do concreto asfáltico envolvem a estocagem dos materiais, a usinagem, o transporte, o lançamento e a compactação da mistura. Vamos analisar cada uma dessas operações. A estocagem dos materiais na usina normalmente é feita a céu aberto, devendo-se ter o cuidado de impedir a contaminação de um agregado pelo outro, tanto nas pilhas quanto nos silos. Os silos das usinas devem ser dotados de septos separadores que impedem a contaminação de um agregado pelo outro. Cada silo alimentador é dotado de um vibrador, cuja finalidade é diminuir o atrito entre o agregado e a parede do silo, evitando a interrupção do fluxo de material sobre a correia. Cada silo é dotado de um sensor de carga que permite a pesagem contínua do material que é descarregado sobre a correia. Nessa imagem, pode-se observar o sensor de carga logo abaixo da correia transportadora. Os silos de filler são normalmente posicionados na extremidade do tambor secador, uma vez que o filler é adicionado ao agregado já aquecido e seco. Nessa usina está mostrado um silo de cal hidratada, que é atualmente o filler mais usado em misturas asfálticas. Existem dois tipos de usina de asfalto a quente: as usinas gravimétricas e as usinas volumétricas. As usinas gravimétricas, elas produzem quantidades individuais pré-determinadas de misturas asfálticas, chamadas de batelada. Já a usina volumétrica, conhecida como drum-mixer, a produção é contínua, não havendo a pesagem individual de cada fração granulométrica dos agregados. As partes constituintes das usinas gravimétricas são os silos de material frio, a correia transportadora, o tambor aquecedor secador, o elevador de agregado quente, o conjunto de peneiras separadoras, os silos quentes de material já separado por diversas frações granulométricas e o misturador, onde é lançado os agregados, o ligante e o filler. Esse material, após a mistura, pode ser descarregado diretamente sobre o caminhão. Ou podem ser estocados, a mistura pronta pode ser estocada em silos quentes de mistura pronta. Todos os gases e poeiras produzidos durante a operação de secagem dos agregados são recolhidos para passar por um sistema de filtragem, onde só após a limpeza de todas as impurezas os gases são liberados na natureza. Nessa figura pode-se ver uma usina gravimétrica, onde se observa a correia transportadora de material frio, que despeja no tambor aquecedor secador. Após o aquecimento e secagem, cai neste elevador, onde o material é despejado no conjunto de peneiras separadoras. Uma vez separados, os materiais são guardados, aquecidos, sendo posteriormente pesados individualmente e despejados no misturador, onde é adicionado o ligante e o filler, estando a mistura pronta para ser descarregada. Está mostrado também os dispositivos de coleta de gases e poeira para serem filtrados nesse conjunto
de filtros. Essa figura mostra o silo quente, o material vindo do tambor secador, é descarregado passando por esse conjunto de peneiras, onde eles são separados pelas suas diversas frações. Em seguida, eles são pesados individualmente, cada fração é pesada individualmente, sendo adicionado o ligante e o filler e misturados, estando a mistura pronta. Já as usinas volumétricas são mais simples. Elas são dotadas de silo, correia transportadora alimentadora, o tambor aquecedor secador, e o material já é misturado na sua extremidade, estando pronto para ser descarregado nos caminhões. Ou então ser levado a um silo quente de mistura pronta para posterior carregamento. Da mesma maneira, todos os gases e poeiras produzidas na operação de secagem são recolhidos para filtragem num conjunto de filtros de manga. As usinas drum mixers são menores do que as gravimétricas e são facilmente transportáveis por carreta. Os tambores secadores podem ser de dois tipos: os secadores chamados de contrafluxo e os secadores de fluxo paralelo. No primeiro tipo, o agregado se movimenta no sentido contrário da chama do queimador. Já no secador de fluxo paralelo, o agregado se movimenta no mesmo sentido da chama do queimador. Nessa ilustração está mostrado um secador de contrafluxo. Numa extremidade do tambor secador é a entrada do agregado frio. Na outra extremidade está o queimador. Assim, por rotação do tambor, o agregado vai se deslocando no sentido contrário da chama do queimador. No final do tambor, o ligante é lançado e a mistura sai pronta do tambor secador. No secador de fluxo paralelo, o agregado é lançado na mesma extremidade onde está o queimador. E ele se desloca no interior do tambor no mesmo sentido das chamas e dos gases produzidos pelas chamas. Nesse tipo de tambor, o ligante é lançado diretamente dentro do tambor e recebe a ação de todos os gases produzidos pelo queimador. Atualmente, esse tambor secador está em desuso e o DENIT não está mais permitindo o emprego desse equipamento, exatamente por provocar um envelhecimento muito rápido do ligante nessa operação final. Aqui está mostrada uma usina do tipo secador de contrafluxo. Então, o silo, o material é lançado nessa extremidade, contrário à extremidade onde está o queimador. As usinas modernas são dotadas de cabine de controle, onde é possível monitorar todos os pesos dos materiais nos silos, bem como as temperaturas em diversos pontos da usina. A temperatura do ligante, antes de ser adicionado, a temperatura final da massa, a temperatura no sistema de filtragem, ou seja, todas as operações da usina podem ser monitoradas e controladas nessa cabine. A coleta das impurezas, ela é feita através de um sistema de filtragem. Então, todo o pó e os gases oriundos no tambor secador tem que obrigatoriamente passar num sistema de filtros de manga, onde somente após a retirada de todas as impurezas, os gases são lançados no sistema de exaustão. O pó é recolhido e pode ser reaproveitado na mistura, sendo reinjetados no interior do tambor secador-aquecedor, uma vez que isso constitui um dos tipos de material de enchimento ou filler, o próprio pó produzido no interior do sistema de filtragem.
Os materiais devem atender aos seguintes requisitos. O ligante asfáltico pode ser o cimento asfáltico de petróleo CAP 3045, 5070 ou 85-100. Os agregados graúdos precisam atender a 3 requisitos. O desgaste e a abrasão losanges tem que ser menor que 40%, o índice de forma maior que 0,5% e a durabilidade ao ensaio de sulfato de sódio, a perda tem que ser menor do que 12%. O agregado miúdo precisa apresentar um equivalente de areia maior do que 55%. O material de enchimento precisa atender a 3 requisitos granulométricos. Ele precisa passar integralmente na peneira 40, ele precisa passar no mínimo 95% na peneira 80 e ele tem que passar no mínimo 65% na peneira número 200. A mistura pronta precisa atender a requisitos de granulometria, teor de ligante e obedecer a temperaturas pré-definidas de mistura. A granulometria deve atender a uma das faixas A, B ou C, onde a faixa A se destina a ser empregada em binder, a faixa B tanto binder quanto capa de rolamento e a faixa C só empregada em capa de rolamento. O teor de ligante deve estar compreendido de 4 a 9% em relação ao peso da mistura. As temperaturas de produção da massa. O ligante deve ser aquecido de forma a apresentar uma viscosidade Seibel-Furol entre 75 e 95 segundos. Os agregados devem ser aquecidos de 10 a 15 graus acima da temperatura do ligante, para que, no momento da mistura, ele não retire temperatura do ligante. Para a definição dessas temperaturas, é necessário conhecer o gráfico temperatura-viscosidade do cimento asfáltico utilizado. Assim, para se determinar a temperatura de usinagem, entra-se no gráfico com as viscosidades de 75 e 95 segundos e graficamente se determina o intervalo de temperatura onde a mistura deve ser executada. Aqui no exemplo, essa mistura deve ser executada entre 151 e 157 graus. Embora a norma do DENIT não especifique, é recomendável que a compactação da mistura na pista se dê no intervalo de viscosidade entre 140 mais ou menos 15 segundos. Assim, o recomendável é que a mistura seja compactada na pista, estando o CAP entre as viscosidades de 125 e 155 segundos, onde obtém-se graficamente o intervalo de temperaturas ideal para a compactação da mistura no campo. As faixas granulométricas, então, de concreto asfáltico são as citadas faixas A, B e C, com seus limites mínimos e máximos especificados na norma. É interessante notar que a faixa A é uma faixa granulométrica mais aberta, a faixa B já é uma mistura intermediária e a faixa C é uma granulometria mais fina, por se destinar única e exclusivamente à capa de rolamento. O interessante a ser observado é que essas faixas granulométricas estão relacionadas às curvas de densificação máxima desenvolvida pelos autores Filler e Thompson em 1907. Segundo esses autores, o agregado, para ter uma densificação máxima, ele deve obedecer a esta equação, onde a porcentagem retida numa determinada peneira de abertura D deve obedecer a essa equação, onde D maiúsculo é o diâmetro máximo do agregado. Segundo os autores, o expoente N, que proporciona a maior densificação do agregado, é o N igual a 0,5. Daí a razão das faixas granulométricas do concreto asfáltico. Assim, a faixa A, os limites inferiores e superior, eles situam-se entre o N 0,534 e 0,345. Já a faixa B corresponde aproximadamente à curva de Filler e Thompson
inferior com n igual a 0,504 e superior com n igual a 0,316. Já a faixa C, o limite inferior corresponde aproximadamente à curva de Fourier-Thompson com n igual a 0,611 e a superior com n igual a 0,379.